Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estou hoje aqui com a Gláucia é mãe do Bernardo. O Bernardo está com 13, 14 meses agora, né? Sim. Quando a gente começou, acho que o primeiro ciclo você estava com 3 a 4 meses, era isso? Estava 4 para 5. 4 para 5 meses, já tem um tempinho, coisa boa. Ô, Gláucia, eu queria que você apresentasse, né? Contasse um pouquinho da sua história, quando você me procurou a primeira vez. Foi para consulta, como é que foi, que te chamou a atenção para fazer a consulta, depois você evoluiu para alguns ciclos de mentoria, conta um pouquinho para nós sobre você, sobre dificuldade, como você se sentia, como é que estava o soninho do Bernardo, por favor. Tá, joia. Eu sou a Glauci, eu sou a mãe do Bernardo, e eu conheci a Luana no momento que eu estava bem desesperada, assim, em relação ao sono do meu filho. Eu fui fazer uma viagem na casa de uns amigos e que tem um bebê bem próximo, assim, de idade, e chegando lá, o meu filho não dormia, e o filho deles dormia, e eu fiquei mais desesperada do que eu já estava. E aí, num grupo de mães, assim, que eu tenho aqui da minha cidade, me indicaram a Luana. E aí eu entrei em contato com ela lá mesmo, nesse fim de semana, ela fez uma consulta comigo no fim de semana, e, e ali eu vi que eu tinha coisas para melhorar. Então, meu filho acordava de 40 em 40 minutos, ele não dormia direito de dia, era um caos, e aquilo deixa a gente muito ansioso, né? E a nossa vida vai virando um caos. Então, o nosso relacionamento, eu e meu marido, a gente só brigava por causa disso. Então, a gente começou aí a fazer a mentoria com a Luana, a gente fez o acompanhamento primeiro de 3 meses, e aí a gente viu que estava dando resultado, começou a melhorar, muita coisa foi ficando clara, a gente aprendeu a ler o nosso filho, né, entender as necessidades dele, principalmente de segurança, de confiança, né, de conexão com ele, as atividades também, que era uma coisa nova para mim, então, aprender a usar o momento dele acordado para aquilo que vai favorecer o sono. E foi uma jornada muito bonita. Então, hoje ele já está aí com 1 ano e 2 meses, graças a Deus, dormindo muito melhor, e assim, a gente mais seguro também, né, de saber que ele está bem, que ele dorme bem, e a gente sabe ver quando ele está com aquela necessidade. Então, nossa vida mudou completamente depois do Luana. É muito bom, né, Glaucio? Muito bom te ouvir. Eu te ouvindo agora, eu estava lembrando. Quando você chegou, tinha 2 fatores, né, bem importantes, além do cansaço, é lógico, né? Tinha a questão da comparação, de você se preocupar ali, né? Será que ele está desenvolvendo bem? Por que ele não dorme? Porque, né, a gente tenta não comparar com as amigas, mas é quase impossível, né? E a gente se sente cobrada, culpada. E tinha o fator que o seu casamento já não estava bem, né? Estava ali abalado por conta da privação de sono também, né? Exato. E ele só dormia no colo no comecinho, né? Só no colo, e tanto que assim, o início da nossa trajetória, todas as sonecas dele eram no colo. E era soneca tudo curta, né, Luana? 30 minutos, ele não passava de 30 minutos, 22 minutos. Eu lembro que isso me desesperava, assim. Então, a gente custou a realmente conseguir fazer ele ter sonecas produtivas, né? Que realmente descansasse ele. E foi um processo longo, mas foi um processo que valeu a pena, cada esforço, assim. Eu falo que, eu lembro nas épocas que eu ficava dentro do quarto, acompanhando o sono dele, eu ficava ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, porque se ele acordasse, a gente tentava fazer, né, ali, que ele continuasse a dormir, e na época era muito ruim, a gente ficava fim de semana a gente não conseguia sair de casa, porque tinha essa coisa de rotina e tudo, e hoje a gente tem liberdade, então mudou tudo, tudo. Muito bom, né? E qual que foi, Glaucio, a sua maior virada de chave, assim, quando era escola, sonecas curtas, e depois você conseguir colocar as sonecas no berço, e as sonecas começaram a, né, ficar maior, que 40 minutos, eu lembro que foi bem gradativo, né? 50, 1 hora, é isso. Quando foi a primeira de 1 hora e meia, 2 horas, era uma vitória. Nossa, uma vitória. Me conta assim, o que para você e para o Thiago foram as maiores viradas de chave para vocês conseguirem colocar ele no berço? Assim? O que você acha que foi o grande diferencial? De você entender e conseguir. Eu acho, Luana, foi uma coisa que você falou uma vez comigo, assim, você tem que confiar nele, confia no seu filho, confia que ele consegue dormir.
Não fica colocando essa energia, ele não consegue, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme. E aí eu acho que foi o momento que a gente parou de ficar falando isso, que ele não dorme, que ele dormia mal, que a gente falava isso, não, meu filho não dorme. Então eu acho que foi o primeiro ponto, confiar nele, que ele era capaz de dormir melhor e dormir mais, e a gente passar essa segurança para ele. Quando a gente entrava no quarto, a gente já entrava tenso. Então, quando a gente percebeu que a nossa energia estava atrapalhando o sono dele, eu acho que foi o momento que tudo ficou mais fácil, mais leve, porque a gente já começou a entrar no quarto mais confiante e entender também, se ele não dormir, tá tudo bem, a gente está aqui, a gente vai acalmar ele, a gente vai ficar com ele, e depois ele vai adormecer no momento que ele se sentir seguro. É a mudança de mindset, né? E ao mesmo tempo que a mudança de mindset, essa confiança, essa consciência corporal, né? Que você chamou de energia, assim. Realmente, o nosso estado emocional, ter o corpo ali falava, comunicava ansiedade, comunicava medo, né? De entrar e para acordar, e eu preciso emendar, e agora? Então, você acredita que para uma mãe que estiver assistindo essa mudança de mindset, essa segurança, essa questão de você conseguir despertar essa confiança e segurança no bebê faz toda a diferença para conseguir Faz dormir. muita diferença, Luana, e eu acho que é uma das principais coisas, assim, eu acho que a gente deveria até estudar isso ainda na gestação, porque a gente acha que vai ser de um jeito e de repente não é, e você se frustra com aquilo, você passa essa frustração para a criança, para o bebê, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, eu acho que realmente faz toda a diferença a gente ter essa consciência de que aquela autorregulação, né, que o bebê faz através de nós. Então, a gente precisa estar bem para que ele também esteja bem. Para conseguir, vai muito além do que a rotina em si, dos horários. Você falou das brincadeiras que fez diferença para você, né, das atividades. Muito. Eu lembro que quando você fez para mim o primeiro planejamento, aí você falava lá do horário de acordar, e eu não conseguia acordar naquele horário. E aí, cada dia ele acordava num horário diferente. Você falou assim, Glaucio, se você não conseguir arrumar isso, não vai resolver. Precisa ter um horário de start e é onde você vai organizar as atividades dele do dia, junto com a alimentação, e as coisas vão começar a fluir. E, de fato, foi aonde começou a organizar todo o nosso dia. Sim, então, assim, a questão dos horários, a mudança de mindset. Então, me conta um pouquinho agora da experiência e da sensação, quando chegou a primeira noite inteira, assim. Foi a melhor coisa. Porque aí a gente já entra para o outro lado, né? Que aí eu fico assim, ele não vai acordar, não vai precisar de mim. Aí eu acordava, ficava olhando a babá para saber se realmente ele estava dormindo. Então, eu não dormi, não foi por causa dele, foi por causa de mim mesma. Demora um Estava tempo, numa conferência. demora um tempo para a gente acostumar, né? Demora. E assim, você entender que você consegue descansar e que as coisas estão tudo bem, sabe? Ele acorda com outro humor, não fica, né? É uma criança feliz, descansada. Então, assim, é mudança de vida mesmo. Você consegue ver os marcos de desenvolvimento melhor, né? Sim, você consegue ver tudo com mais clareza. Sim. E me conta um pouquinho como foi seu processo para autonomia, né? Porque você tinha um pouco de medo de achar que você não ia conseguir fazer a autonomia. Me conta um pouquinho dessa etapa, assim. O Bernardo, ele é muito agitado, então eu sempre achava que se a gente não ninasse ele não ia conseguir dormir sozinho. Então, quando a gente começou o processo e eu vi que estava funcionando, eu falei, gente, como que realmente a gente coloca expectativa no bebê que não é verdade, que é nossa, né? É um medo nosso. E foi muito legal, assim, é muito bonitinho ver a evolução deles, como que eles conseguem adormecer sozinhos, eles vão se mexendo, vão criando o cantinho deles, o jeitinho deles, até se acalmarem e dormir. Mas no início, né, pedir o colo, a gente vai, acalma, coloca de novo, mas hoje, assim, ele não gosta mais de ficar no colo, ele já não quer mais ficar ali. Aí, no início eu sofri, né? 30 minutos no colo, hoje já dorme sozinha, a noite toda, é ótimo. Aí ele não quer o nosso colo, a gente sente, nossa, ele não precisa mais do nosso colo. Mas é muito legal o processo, assim, e realmente acontece. É muito bom. E me fala uma última
pergunta assim, ó, qual recado você daria para uma mãe, seja gestante, ou para uma mãe menor de 6 meses, ou maior, ou às vezes mãe que já está em 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, lutando e ainda não tem um bebê que dorme a noite inteira. E tem dúvida, assim, se funciona, ou de investir na consulta, ou seja, no programa de acompanhamento. O que você diria para essa mãe? Ah, Luana, assim, eu acho que nunca é tarde para começar, acho que mesmo, né, quem está aí com um bebê um pouco maior, mas eu acho que é possível sim, eu acho que é a pessoa realmente enxergar que é uma mudança também nossa, não só na criança. Então, o acompanhamento com você dá muito suporte emocional para a gente, isso é muito legal, você conversa para a gente, assim, de mãe para mãe mesmo, então a gente troca experiência, e isso é um apoio que na maternidade muitas vezes a gente não tem. A gente está ali numa jornada sozinho, solitário, né? Então, isso faz muita diferença. Eu acho que é o principal ponto, assim, o diferencial que você entrega, eu acho, além do conhecimento. E se, assim, se eu tivesse te conhecido antes dele nascer, com certeza eu começaria no dia 1. Nasceu, saí da maternidade, e agora vamos começar a criar a nossa rotina. Se vocês pensarem em ter um segundo, já é um investimento. Já está ali no planejamento financeiro do bebê. Vai ter, com certeza. É muito importante, né? Eu Muito. sempre falo isso com as mães. É um planejamento financeiro que a gente tem que ter, porque a gente não sabe. Eu, na minha época, não tinha noção. Estudei tanto sobre parto, estudei tanto sobre todas as coisas, alimentação, amamentação, mas sobre sono em si, eu não estudava, não estudei, assim. E foi realmente um choque de realidade para o meu primeiro filho. Eu acho que para todas nós, né? Sono é um choque de realidade. Mexe muito com a gente, mexe com o casamento, mexe com rotina, mexe com a nossa autoestima. Eu nunca pensei que isso fosse influenciar tanto assim para mim, como foi essa privação de sono. E assim, antes da gente começar o acompanhamento, eu procurei ajuda em muitos lugares, Luana. Eu comprei cursos online, 2 ou 3, eu não conseguia colocar em prática. Eu procurei ajuda até da minha doula, da época da gestação, e na época ela falou assim, Glaucia, eu ainda não tenho esse tipo de conhecimento ainda, eu estou estudando, ainda não consigo te ajudar muita coisa. E eu mandava mensagem para outras mães para saber como que era, e aquilo me gerava mais frustração, porque as respostas eram sempre positivas, não, meu bebê dorme, e o meu não dormia, aquela coisa, é muito frustrante. E aí, quando eu te conheci, que eu comecei a ficar mais calma, entender mais o processo. Então, realmente é um conhecimento que nós, gestantes, a gente não tem, e é necessário. Eu acho que é uma coisa que precisa ser mais divulgado. Sim. Então, você chegou a comprar cursos e não fez sentido para você? Você não conseguiu aplicar? O que foi Não, eu comprei uns 2 ou 3 cursos online. E ainda assim mesmo você não conseguia, só fazia Não, as bonecas no colo, né? só no. Legal. Glaucio, muito obrigada, viu, pela confiança de coração, né? Eu Fico que muito agradeço. honrada de poder ter te acompanhado nesse processo. E mais feliz e grata ainda eu fico de poder encerrar esse processo vendo uma Glaucia antes e uma Glaucia depois, né? Isso é sensacional, assim, de ver, muito gratificante mesmo, de ver a sua confiança, a sua mudança de mindset, o seu entendimento, é o que eu sempre falo, né? Até os 7 anos ainda tem uma longa carreira aí para a gente entender esse desenvolvimento cerebral, pode ser, sim, afetar, dependendo do desenvolvimento do mês, do ano, pode afetar a qualidade do sono, mas hoje eu consigo enxergar em você muita confiança, muita clareza. Eu acho que a gente repassou bastante, né, o que vai acontecer nos próximos anos. Sim, sim. E no que você precisar, você conta comigo, tá? Com certeza, pode ter certeza que se qualquer coisa que eu precisar, eu estou te mandando mensagem. E assim, até uma coisa, Luana, que eu acho que é mais um diferencial que você oferece, é que você não fala só de sono. Realmente você vai em vários pontos. Você fala de alimentação, você ajudou muito com as mamadas da madrugada, as mamadas do dia. Então, assim, realmente um atendimento completo, assim, é um suporte que você dá, assim, para nós, que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, assim, realmente você está de parabéns e eu te indico de olhos fechados para qualquer pessoa. É que bom, fico muito feliz por essa confiança, de coração mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.